Boa tarde, hoje terça-feira, dia 26/5, nossas aulas hoje são ciências e matemática. Eu vou começar com ciências porque matemática é uma matéria nova e essa matéria não está no nosso livro, mas a tia Meire precisa dar. Enfim, não reparem se vocês escutarem barulhos, cachorro latindo, gente falando, porque não tem outro jeito, né? É assim mesmo, né? Então, por favor, gente, abram o livro na página 430 e vamos falar do ciclo da água na natureza. Nós vimos as mudanças de estado físico da água, né, na última aula, e hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água na natureza. Porque a água na natureza, ela tem um ciclo, né? Então, vamos entender o que é o ciclo da água na natureza. Jamile vai explicar para vocês e depois nós vamos ler o livro e fazer as atividades, tá bom? Então, vamos entender. O que acontece? Os raios solares, os raios do sol, eles aquecem a água da superfície da Terra. E ela se transforma em vapor. Vapor esse que a gente não vê, né? Mas ela se transforma em vapor que sobe para a atmosfera. Enquanto o vapor sobe, a água se esfria. Lembra de condensação que a tia Meire explicou? Então, a água aquecida pelos raios solares, ela sobe para a atmosfera e lá ela encontra temperaturas mais baixas e se esfria e entra em estado e volta a ser o estado líquido, tá? Formando, então, minúsculas gotinhas de água que ficam suspensas no ar. É assim que se formam as nuvens, tá? Que nada mais são do que um conjunto de gotículas de água. Essas gotículas ficam suspensas nas nuvens, elas vão se juntando e ficam pesadas, né? Onde vocês veem as nuvens, às vezes, quando vai chover, tem aquelas nuvens grandonas, né? Por isso, porque as gotinhas se evaporam, vão se juntando, vão se agrupando nas nuvens, né? Ficando pesadas e assim se precipitam novamente para a terra em forma de chuva, tá? Às vezes, essas gotinhas de nuvens congelam, né? E aí elas formam pedrinhas pequenininhas de gelo que caem sobre a terra também, fazendo assim, formando assim o gelo, o granito, dessa forma, tá? E também elas podem formar floquinhos de neve, que também se precipitam sobre a terra, tá? Quando o vapor da água se forma perto da superfície, formam-se a neblina, né? Tem dias que a gente acorda muito cedo e tá aquela neblina, né? Por quê? Porque a água se condensou próximo à superfície da terra, então formou a neblina. O orvalho, ele é formado na madrugada. Quando está muito frio, as gotículas também ficam sobre os objetos, sobre as plantas. Vocês já devem ter acordado um dia um pouco mais cedo e ter visto as plantas todas molhadas. Isso é o orvalho, que é formado na madrugada. O vapor de água condensa e formam essas gotinhas sobre os objetos, sobre as plantas, tá? Então, beleza? Até aí? Então, vamos entender as etapas do ciclo da água, ok? Então, primeira coisa, a água evapora com o calor do sol, né? É a primeira etapa. Depois, o vapor da água sobe dos oceanos, lagos, rios e até dos seres vivos. Dos seres vivos também, a gente não sua, não transpira. Esse vapor também, essas gotículas também evaporam, tá? E vão também para a atmosfera terrestre. O vapor condensa e forma gotículas suspensas no ar que vão para as nuvens. A água das nuvens voltam para a superfície da terra sob forma de chuva, alimentando assim os mares, os lagos, os rios e os oceanos, ok? Então, a tia Meire explicou para vocês o ciclo da água.
A tia Meire explicou pra vocês o que acontece, tá? E agora a gente vai ler o livro e em seguida eu vou dar um tempo para que vocês façam as atividades, tá bom? Então vamos lá. O ciclo da água. Os raios do sol aquecem a água da superfície terrestre e ela se transforma em vapor que sobe para a atmosfera. Enquanto sobe, o vapor da água esfria e condensa, isso é, volta a ser líquida, formando-se então minúsculas gotas de água suspensa no ar. Lembra que eu expliquei isso nas mudanças do estado físico, da condensação? A água começa a evaporar, mas se ela encontra uma superfície mais fria, ela volta à forma líquida, tá? As gotículas das nuvens se juntam, ficam pesadas até caírem pingos de chuva. Às vezes, as gotículas das nuvens congelam e formam pedrinhas de gelo ou granizo. Elas também podem formar flocos de gelo que caem como neve. Quando o vapor de água se condensa perto da superfície, forma-se a neblina. Nas madrugadas, o vapor de água se condensa e forma gotículas sobre a superfície de objetos e plantas. É o orvalho. Em noites frias, o solo perde muito calor e evapora, e o vapor d'água se condensa e congela, formando uma fina camada de gelo sobre as superfícies dos objetos e das plantas. É o orvalho, tá? E as etapas do ciclo da água, que a tia Meire já explicou. O calor da água evapora com o calor do sol, o vapor da água sobe dos oceanos, rios, lagos e seres vivos. O vapor condensa e forma gotículas suspensas no ar, que são as nuvens. A água das nuvens volta à superfície da terra sob forma de chuva. E a chuva alimenta os mares, lagos, rios e oceanos, ok? Os oceanos bebem água dos rios, riachos e lagos. Por quê? Porque todo rio, todo lago sempre desemboca no oceano, ok? As plantas absorvem a água do solo e a água evapora e tudo recomeça, beleza? Alguma dúvida até aí? E aqui tem o esquema do ciclo da água na natureza, que a tia Meire já explicou para vocês. Na página anterior tem a formação das nuvens através da condensação, tem uma foto aí da geada e tem a foto da neblina, né? Então, tá explicado. Vocês podem fazer a página 431 até a página 432, atividade 9. Água potável, nós veremos em outra aula, em outra situação, tá bom? Vou dar um tempo para que vocês possam fazer as atividades e volto em seguida com essa correção. E vocês devem estar acompanhando aí os noticiários. A princípio, parece que retornaremos às nossas atividades normais na segunda quinzena de junho. Que Deus assim permita que nós consigamos retornar o mais breve possível, que isso já está perdurando muito tempo. Mas não se esqueçam sempre daqueles cuidados que a tia Meire sempre fala com vocês, tá? Cuidados com lavagem de mão, higiene, né? De um modo normal, tá bom? Então, daqui a um pouquinho eu volto para vocês para fazer a correção, tá bom? Prestem bem atenção, leiam devagar. Se tiverem alguma dúvida, falem que a tia Meire explica tudo de novo, tá bom? Mas acredito que tenha ficado bem explicadinho, né? Até já!